Então, pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou mostrar a interpolação de análise de solo por Kirchgragem utilizando o complemento SmartMap. Então, para isso a gente vai precisar de uma análise de solo, né? Então a gente foi a campo, fez diversos pontos de coletas de análise georreferenciados, então cada coleta tem um X, Y e Z atribuídos, e no laboratório foi feita a análise de solo e foi determinado alguns outros atributos aqui, né? Então, para a gente conseguir interpolar e fazer um mapa disso, a gente tem que salvar esse arquivo como CSV, o TF8, para o QGIS conseguir ler. Então, vamos para o QGIS. No QGIS, a gente cria um novo projeto. As coordenadas retiradas em campo foi em Sirgas 2000, o TM22S, então a gente seleciona esse sistema de referência aqui, dá um OK. Para a gente importar, a gente vem em camada, adicionar camada e adicionar camada de texto delimitada. Né? Então a gente vai puxar aonde estava o CSV que a gente salvou e vamos dar um abrir. É muito importante a gente selecionar aqui, né, delimitador, ponto e vírgula, e ele já aparece aqui uma amostra, né? Então, caso o teu tenha assim, a gente tem que separar, né? Então, às vezes, ele está separado por vírgula, por ponto, veja ali, né? Então, vamos deixar o ponto e vírgula aqui. Aqui a gente tem que colocar em definição de geometria, coordenada de ponto, qual coluna é o nosso campo de x e o campo y. Aqui, coincidentemente, o campo x é o x e o y é o y, né? Mas às vezes pode vir como latitude, longitude, enfim. A gente define o, o SRC, que é o mesmo do nosso projeto aqui embaixo, e nessa amostra de dados aqui é muito importante o tipo de coluna, né? Então, no ID é só um texto comum, né? Cada ponto amostrado ele tem um nome, né? 467, 468, e isso é uma string de texto. Já as coordenadas aqui, ela é uma string de número, e já que ele tem vírgula, né? 36,14, ele tem que ser número decimal. Tá? E a gente tem que se atentar, né? Por exemplo, linha, coluna, esses valores que são inteiro, a gente pode deixar inteiro 32 bits. Mas aonde tem, por exemplo, o pH, que é 5,6, 5,1, tem que estar decimal aqui. Então, verifica isso para todas as colunas que a gente tem, né? Então, magnésio, rio, soma de bases, enfim, tem que estar tudo, onde tem vírgula, tem que estar decimal. E a gente manda adicionar. Veja que ele já adicionou todos os pontos, a gente pode ligar aqui o Quick Map Services Google Satélite para ver se bateu no lugar certo. Então tá aqui, né? Aqui é a Fazenda Experimental Canguiri, aqui é a área do NITA, onde foi amostrado. A gente pode também adicionar o perímetro do NITA. Vamos mudar aqui para deixar uma visualização mais limpa. Então, beleza, a gente tem a área do NITA com os pontos. Cada ponto que a gente vê aqui, se a gente buscar, clicando com o botão direito em tabela de atributo, tem tudo aquilo lá, né? Então, cada pontinho ali, ele tem um nome, uma coordenada x, y, z e seus atributos da análise química. Então, beleza, vamos trabalhar com a interpolação por Kirchgragem usando o complemento Smart Map, que é esse aqui no canto esquerdo. E caso você não tenha ele, você pode instalar, vir em complementos, gerenciar. Aqui ele está buscando todos os complementos atuais, né? A gente pode pesquisar por Smart Map, ele já aparece aqui. Aqui, como já está instalado, ele só diz aqui para desinstalar ou reinstalar. E clica em instalar, provavelmente vai estar do lado direito aqui. E caso você já tenha e está numa versão anterior, você pode clicar para atualizar. E para o Smart Map rodar, vamos clicar direto aqui para vocês verem, ele vai dar esse erro. E o que quer dizer esse erro? Né? A gente tem que salvar um projeto para ele rodar. Né? Então vem aqui, projeto, salvar como. Vamos salvar aqui como interpolação. E se a gente clicar aqui, veja que ele abriu. Né? Então, salvem o projeto antes de começar a trabalhar com o Smart Map.
né? E aqui tem o input layer, né? Então os nossos dados, eles estão nesse dados solo NITA global. Então aqui no Smart Map a gente diz que está aqui. E o Z é o atributo que a gente vai querer interpolar, né? Então vamos interpolar, por exemplo, o pH. E eu mando importar, né? Perceba que eu deixei a caixinha de eliminar outliers marcada, né? E o que que é isso? Então ele pega, por exemplo, eu tenho uma amostra de 5 pontos e todos os pontos ele está com um pH 6 e tem um ponto no meio que está com um pH num valor nada a ver, um valor aleatório. Então ele vai eliminar esses valores que poderiam atrapalhar a nossa interpolação, né? E os valores que ele eliminou ficam em vermelho. Vamos ver se ele eliminou algum aqui. Olha, ele eliminou esse valor de 6.3. Provavelmente ele está do lado de outros valores, né? Ele sai da curva, né? São valores fora da curva. Tem um outro ponto aqui, enfim. Feito isso, né? Então, assim, aqui a gente vai interpolar o pH. Daí a gente vai interpolar aqui. Daí, eu quero interpolar outro. Então você volta, escolhe outro e manda importar, entendeu? E para dar continuidade, a gente vem no grid. Aqui ele já mostra os pontos já numa variação de cor, só para a gente ter uma ideia, né? Então veja que aqui em cima é uma área de pH mais baixo, mais ácido, né? Aqui para baixo já é uma área de pH mais básico, mais o que a gente gosta de trabalhar na agricultura. E, bom, a gente pode, para delimitar a nossa interpolação, selecionar esse outline polígono, que é o perímetro, vamos clicar aqui. Veja que ele já deu, então aqui vai ser o nosso limite de interpolação. E a nossa interpolação, eu vou colocar o pixel de 10 metros. Você, dependendo da sua área, você pode trabalhar com pixel, por exemplo, um levantamento mais detalhado, um pixel de 1, 2 metros, ou às vezes a propriedade é muito grande, vai trabalhar com pixel de 20, 30 metros, vai do seu tipo de trabalho, né? E vamos seguir para a área de interpolação. A gente é obrigado a calcular o variograma para fazer a quirgragem, então você clica em calcular. E o que que é o variograma? Ele é a função que mede a variação do valor de uma variável em relação às outras da amostra, né? Então, para a galera que gosta de estatística, para olhar se os seus dados estão numa estatística que te satisfaça, né? Assim como a cross-validação, aqui é utilizado para verificação de erro de estimativa, né? Então, aqui é o erro. Aqui é o valor verdadeiro e aqui é o valor que ele estimou, né? Então veja que ele tem uma correlação muito boa até. E aqui é o mapa interpolado, né? Então vamos mandar interpolar nesse botão aqui. Beleza, ele já interpolou aqui, então veja que aquilo que a gente viu no grid meio que veio para cá, né? Então a gente tem essa área mais para cima com pH um pouco mais ácido, a área aqui para baixo com pH mais neutro. E a gente pode até tirar um print dessa área aqui, mas não se preocupa porque ele vem para cá, ó, ele cria uma camada. Então a gente pode ver que o mínimo de pH, né, o pH mais ácido está como 4.9, o pH mais alto como 5.9. E se você quiser criar um layout, enfim. E beleza, vamos interpolar outro atributo então. Então eu volto em data, escolho outro atributo, vamos calcular o V%, por exemplo, mando importar. Aqui ele diz quais outliers ele eliminou, né? Então aqui ele eliminou um pouco mais, se não me engano, 42, mais um outro aqui. A gente segue para o grid, ele já dá aquela pré-visualização, 10 metros de pixel, o nosso polígono delimitador de área, tem que calcular o variograma. A cross-validação eu não preciso interpolar, pedir para calcular, veja que eu já posso interpolar direto, mas é legal para a gente ver se tá batendo e manda interpolar. Então também ele já vem direto para cá, vamos puxar aqui o valor de V.
O mínimo do V% está como 54, o máximo como 71. Ele está seguindo um pouco do mapa do pH, até porque são atributos que têm uma correlação. E o legal do Smart Map é que eu posso separar zonas de manejo. Então a gente vem na aba Zonas de Manejo, seleciona os atributos que a gente vai querer utilizar para fazer esse cálculo, adiciona essas variáveis e vindo em mapa de zonas de manejo, a gente pode separar a área do NITA em duas, em três, em quantas áreas de manejo a gente quiser. Então, vamos separar em três, por exemplo, e vamos pedir para ele gerar. Então, ele gerou, assim como os atributos, ele gera esse mapa, mas ele puxa outro aqui nas camadas. E esse é o mapa. Então, o que isso quer dizer? Segundo os atributos de V% e de pH, que a gente interpolou, eu separaria o NITA nessas três áreas de manejo. Então, essa área aqui de cima eu destinaria, né? A gente viu que nos outros atributos, por exemplo, o pH, ela tem um pH mais ácido, né? Então eu precisaria corrigir aqui de uma maneira. Aqui já, por exemplo, já seria um outro cálculo de adubação, ou eu utilizaria aqui para uma cultura e aqui para outra, enfim. A gente pode pedir para calcular em duas zonas de manejo, por exemplo. Ó, então, né, toda essa área aqui seria uma zona, e aqui a outra. Eu vejo que tem alguns pequenos pontos que se assemelham, né, aqui. Então, aqui praticamente uma ilha de uma zona de manejo dentro da outra. Mas é só para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, se eu fosse dividir um item em duas atividades, praticamente essa metade para cá seria uma atividade, metade para cá seria outra, né? E é isso, a gente pode brincar bastante com as interpolações por Kirgrage usando o Smart Map e depois separar isso em zonas de manejo para ajudar nas nossas decisões agronômicas, enfim. É isso, espero que isso tenha ajudado vocês. Até a próxima.